Olá a todos, bem-vindos à análise do Zook Z2. Depois de 2 semanas de utilização do smartphone da Lenovo, que foi lançado em maio de 2016, está na altura de tirar as conclusões sobre este equipamento e saber se vale a pena comprar este equipamento que é o concorrente direto do Xiaomi Mi 5. Fiquem por aí. A Lenovo é uma marca conceituada, estabelecida em todo o mundo, graças à comercialização de computadores, de forma a fazer frente a marcas como a Xiaomi, a Oppo, a Huawei. Esta decidiu criar uma sucursal também com o nome Zook, que se destina apenas a comercializar e a fabricar equipamentos, smartphones topos de gama. Este smartphone visualmente é muito agradável, é detentor de componentes iguais aos dos seus concorrentes diretos, possui um Snapdragon 820, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno e sem dúvida que estes 4 GB de memória RAM sobressaem nestas principais características. É certo que há alguns equipamentos com esta quantidade de memória e até mais, mas a este preço não são muitos. Este equipamento pode ser adquirido na Gearbest por cerca de 200 euros. Aliado às características que mencionei, está um corpo metálico simplesmente brilhante. A frame de metal fornece uma boa resistência, deixando de ficar mal vistos alguns smartphones mais caros. Portanto, resistente e robusto são algumas das características deste smartphone. Está disponível em 2 cores apenas, preto e branco. A cor escura dá-lhe sem dúvida um toque de requinte, embora tenha os seus senãos. Já lá iremos. Este smartphone tem também uma característica diferente das restantes, não tem os botões auxiliares, existe apenas um botão Home, onde está localizado também o sensor de impressões digitais. Além disso, possui diversas funções que podem ser personalizáveis. Começando então pela conectividade, este smartphone vem com uma entrada USB Type-C, que faz com que este carregue em cerca de 1h30 a 2 horas. Ao lado da porta USB está a entrada de 3.5mm para headphones. A rede Wi-Fi é dual band 4 GHz e 5 GHz. Em termos de testes feitos à velocidade de download e upload, estes foram sensivelmente de 42 megabits por segundo de download e 47 de upload. Tem suporte de rede 4G, em que aqui nem sempre consegui apanhar esta rede variando muito de zona para zona. O Bluetooth de versão 4.1 mostrou-se eficaz, quer na transferência de ficheiros, sincronização de gadgets, como colunas, a pulseira Mi Band ou com o carro utilizando a alta voz. No que diz respeito às memórias, são 64 GB de armazenamento interno, estão disponíveis mais ou menos 52 GB para o utilizador, onde nos testes realizados obtive velocidades de sensivelmente 247 MB por segundo de leitura e 104 MB por segundo em escrita. Em termos de memória RAM, são 4 GB de memória RAM que chegam e sobram para correr qualquer aplicação. Nos testes de velocidade, aqui o equipamento atingiu velocidades muito boas de transferência de dados. Em ambos os testes, os resultados foram superiores a alguns smartphones, por exemplo, dentre os quais o Xiaomi Redmi Note 3. Durante o tempo que utilizei, a bateria de 3500 mAh teve uma autonomia de 2 dias, sensivelmente, de utilização normal, com chamadas Wi-Fi ligado durante o dia, a rede móvel às vezes e alguns jogos e muitas fotos. O ecrã LCD IPS de 5 polegadas tem resolução Full HD, uma densidade de 441 pixels por polegada e protegido com Gorilla Glass. Nunca tive problemas em ver qualquer conteúdo no ecrã, as cores são boas e este tem uma boa luminosidade. Portanto, neste aspecto, nenhum ponto negativo a apontar. Em relação ao software, o Zook V2 vem com o sistema ZUI, a versão 1.9, que é baseado no Android 6.0.1. À semelhança de outras marcas, tal como a Xiaomi e a Meizu, este também tem o seu próprio sistema operativo e, em relação a isso, posso dizer que este ainda está um pouco verde. Alguns dos menus não estão traduzidos na totalidade, embora não sejam os principais. Gostei do aspecto visual e da organização da ROM em si. Notei algumas semelhanças, inclusive com a MIUI, mas de facto esta ZUI peca por ter alguns bugs.
As atualizações de software não estavam a funcionar, bem como uma ou outra aplicação. No entanto, não traz muitas aplicações lixo, encontrei apenas uma com os caracteres em chinês e acredito que com o tempo este sistema operativo da Zouk vai ficar melhor, pois este smartphone merece um melhor software. Em termos de potência, o smartphone não tem nada que se lhe aponte pela negativa, internet, vídeos, jogos, multitasking, tudo sem problemas. Os 4 GB de memória RAM e o Snapdragon, acompanhado pela GPU Adreno 530, fazem jus à sua reputação e não nos deixam ficar mal. No que diz respeito à câmara, tem uma aplicação bastante simples de utilizar, com um botão onde podemos trocar o tipo de foto que queremos tirar. Está muito bem localizada no smartphone, o que facilita esta mudança. Tem opções de HDR, câmara lenta, e aqui esta grava a 120 frames por segundo, 240 e 960. Timelapse, fotos panorâmicas, para além das habituais opções do flash. As cores das fotografias são ligeiras, reais, não muito saturadas e com resultados interessantes. Quando comparadas com as fotos tiradas pelo Xiaomi Mi 5, os resultados são muito semelhantes, sendo a grande diferença entre ambas na luminosidade e na saturação. As do Xiaomi Mi 5 são mais saturadas, as do Zouk Z2 são mais claras e reais. Deixo-vos aqui alguns exemplos para que possam tirar as vossas conclusões. No que diz respeito aos vídeos, este smartphone tem algumas opções interessantes para vídeo, como a gravação 4K e a gravação em câmara lenta. Contudo, foi na gravação 4K e Full HD que não fiquei muito satisfeito com os resultados. Não é que sejam maus, mas esperava melhor. O foco parece-me ser um pouco lento e a qualidade diminui um pouco quando há pouca luz ou quando há movimentos com o smartphone. Pontos positivos e pontos negativos. O que eu mais gostei neste smartphone foi sem dúvida a qualidade de construção e o design e o botão Home. Os aspectos que menos gostei foram sem dúvida o sistema operativo. Como conclusão, este smartphone tem de facto uma qualidade de construção boa, sendo resistente o suficiente para quedas de pelo menos 1 metro de altura, e falo por experiência própria. O aro metálico dá-lhe sem dúvida uma característica premium e resistente. O botão Home é outro ponto positivo a destacar. Para que mais botões quando se pode ter apenas tudo num só? Este botão tem diversas funcionalidades que fazem com que sejam desnecessários os botões auxiliares nos smartphones Android. É personalizável e é eficaz, que é o principal. O sistema operativo é o seu grande calcanhar de Aquiles. Não é mau, tem um bug ou outro, mas o facto de ter esses bugs e de não estar completamente traduzido para português faz com que não se desfrute da totalidade do hardware desta máquina. Acredito, no entanto, que com uma ROM melhor isso já seja possível. Na minha opinião, o smartphone em preto é simplesmente lindo, mas tem uma grande desvantagem, que é as dedadas, principalmente na parte traseira. É inevitável que isso aconteça na maioria dos smartphones, mas pelo facto deste ser preto e ter a parte traseira brilhante, faz com que se note bastante as impressões digitais. Em suma, compensa comprar este smartphone? Na minha opinião, sim, mas se for para colocar uma ROM que aproveite melhor as potencialidades deste hardware. Se não, compensa mais o Xiaomi Mi 5. Vou deixar o link na descrição para quem estiver interessado em adquirir este Zouk Z2. E é isto. Se gostaram do vídeo, deixem um like ou partilhem. Comentem sobre o que gostaram ou não gostaram. É sempre importante ter o vosso feedback. Subscrevam o canal. Se pretenderem alguns códigos de desconto, passem na página do Facebook e solicitem-me. E desde já, obrigado por estarem aí desse lado e até uma próxima.